das redes sociais. Hoje estamos num lugar incrível, aqui em Quito, capital do Equador. Estamos exatamente na metade do mundo, ou em la mitad del mundo, como se diz em espanhol. E nós vamos falar um pouco sobre o que isso significa do ponto de vista das nossas representações sociais, políticas e culturais. Então percebam que nós estamos num lugar emblemático. Num lugar emblemático onde a metade do mundo é celebrada. E por que temos tanta necessidade de pensar num lugar que seja o meio do mundo? Um lugar que seja a metade do mundo? O que isso tudo significa para nós? Inclusive, antes nós podemos passar ali. Ali as pessoas batem fotos, né? Tem uma placa ali, escrito Mitad del Mundo. E as famílias se reúnem, né? Para bater fotos. É uma coisa muito legal. São representações que há em nós. Por que sentimos tanta necessidade de pensar na metade do mundo do ponto de vista geográfico? Sabemos que a metade do mundo, ou a centralidade política, social, quase que eu caí agora, ou a centralidade política e social de pessoas ou grupos sociais, de cidades, depende muito do ponto de vista econômico, cultural, social. Por exemplo, aqui as famílias batendo foto. Então, o que isso significa? Por exemplo, quando nós vamos a Cusco ali, as pessoas entendiam que elas estão no é isso aí, família se divertindo, né? É isso aí, muito bem. Equador, Brasil. É isso aí. Então, por exemplo, Cusco já foi considerada pelos nativos daquela região, pelos incas que estavam ali antes dos espanhóis chegar, como o umbigo do mundo. Aliás, a palavra Cusco quer dizer umbigo. Então, por mais que eles não tivessem as noções geográficas que nós temos hoje, eles entendiam que ali estava a metade do mundo. E haviam razões políticas, sociais, econômicas para isso. A coisa é tão séria que quando os espanhóis conquistaram aquela região, num determinado momento, os espanhóis conquistaram e construíram as suas igrejas por cima dos templos incas. Porém, eles mantiveram algumas estruturas daqueles templos, ou seja, alguns fundamentos daquela construção. Aí, num determinado momento, veio o terremoto, e o terremoto causou estragos incríveis, mas as estruturas incas ficaram de pé. Se você for lá no centro Coricancha, lá em Cusco, eles vão contar essa história para você. Ou seja, mas não só Cusco foi considerado uma espécie de centro do mundo. A Grécia, de uma certa forma, já foi considerada um centro cultural, e até hoje, quando nós temos referências como a lógica, a filosofia, a ciência, nós buscamos o logos, né? De onde vem a palavra lógica. Nós pensamos segundo a lógica. Por quê? Porque nós pensamos a maneira grega. Por isso é que nós pensamos segundo a lógica. Os povos do passado, os povos que não foram batizados antes pela cultura grega, não pensavam segundo a lógica como nós viemos a pensar depois dos gregos. Os gregos fundaram a lógica. Os gregos, do ponto de vista cultural, intelectual, eles representam para nós
uma espécie de centralidade e já foram considerados dentro do centro do mundo por causa disso. Roma, o grande império e a grande república romana, o Império Romano, na época de Jesus, por exemplo, era uma espécie de centro do mundo, centro político, centro militar e centro econômico. Agora, por incrível que pareça, por mais que aqui esteja o centro do mundo do ponto de vista geográfico, política e economicamente, Quito não é relacionada como um centro econômico, político e cultural, como é, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, etc. e etc. Então, o centro do mundo, isso representa muito para nós. E por mais que Cusco, ou melhor, por mais que Quito não seja essa cidade centralizada politicamente, nós viemos aqui para celebrar o centro do mundo. E as pessoas tiram fotos ali como se estivessem segurando, né, o mundo nas suas mãos. Afinal de contas, se estamos no centro do mundo, todas as distâncias a partir daqui são distâncias igualitárias. Aqui tinha até, uma vez eu vi as pessoas tentando equilibrar um ovo, e elas conseguiam equilibrar o ovo porque o ovo estava literalmente no centro do mundo. Então as forças gravitacionais faziam com que o ovo não caísse. E aquele local ali? Será que pode entrar? Será que pode filmar? Só sei de uma coisa: nós estamos no centro do mundo. É isso aí. Latitude 0, declinação magnética 638, traço E. Não sei se é bem traço que se fala, né? Então, se lá dentro pode ser filmar, pode ser já, sim. Então é isso, gente. Nós estamos aqui celebrando o centro do mundo. E se você quiser entrar para comprar alguns souvenirs, você vem a esse lugar aqui. É o centro do mundo. Estamos no centro do mundo. Sabe lá o que é isso? Aliás, eu tive muita expectativa de chegar aqui e compartilhar esse espaço com vocês, o centro do mundo. E essa expectativa, graças a Deus, diante de tantas outras, ela tem sido cumprida por mim. E eu faço um convite a você. Venha ao centro do mundo. É bom caminhar, refletir. Aqui, alguns fundamentos culturais dessa região, né? Essa região é muito concorrida do ponto de vista dos indígenas. A cultura indígena, a cultura nativa é muito valorizada nesse lugar. Muito valorizada. Essas figuras, os índios, né? Aqui os espanhóis chegaram, conquistaram, mas eles, de uma certa forma, mantiveram cinicamente a cultura indígena e a transformou em uma cultura mercadológica. Já que não podemos vencê-los totalmente, vamos trazer ele para nós e vamos transformar a cultura indígena desses nativos em valores do capitalismo, em valores culturais. É isso aí, gente.
Em alguns momentos é bom silenciar, né? Para que a gente possa, na quietude, dar a atenção necessária. Ali, região amazônica também, né? Região amazônica que passa também por esse país. Aliás, a gente está num hotel chamado Hotel Amazonas. Bastante coisa, né? Bastante coisa para você ver aqui, mas só vindo. Tem coisas que a gente ouve falar e tem coisas que a gente só consegue absorver indo até o local. Por mais que estejamos no mundo digital, o mundo real ainda me convence mais do que o virtual. O virtual está aí e cada vez mais umbicado, né, com o mundo real. Mas por mais que isso aconteça, eu sou aquela pessoa que ainda busco os livros de papel. Mas também, como eu estou na era digital, eu ouço muito livros também, né? Ouvi livros, eu tenho um ouvido bom, então eu fico entre o livro de papel e o livro virtual. Olha, é o centro do mundo, né? Estamos no centro do mundo. Fueron los primeros que moraban en el mundo. Muita coisa pra gente ver, né? E eu subo e não paro de subir, né? Parece que os degraus não acabam. Esses rostos indígenas são muito significativos. Quando a gente sai pelas ruas do Peru, do México, do Equador, a gente vê muito desses rostos. Porém, curiosamente, quando a gente liga a televisão, esses rostos mais nativos, eles somem da região. A televisão cultua um rosto mais europeu nessas regiões e parece que isso não é muito questionado. Não é muito questionado. A gente, pelo menos no Brasil, questiona, né? Aqui esses rostos, eles não aparecem muito na TV. Até no humor no México, né? O Chaves, a Dona Florinda, o Seu Madruga, são pessoas de pele clara. Nem no humor a gente vê muito essas pessoas. Mas esse lugar, além de muitas coisas que representa também porque aqui há uma aura mais ou menos mística, né? Uma aura assim reflexiva. Porque se nós estamos no centro do mundo, isso nos traz reflexões sobre o que seja o centro das nossas vidas. O que é central nas nossas vidas? Já parou para pensar nisso? O que é central na sua vida? Os meus parentes evangélicos dizem que o que é central na vida delas é Jesus. O que é central para nós? Para um torcedor fanático, a centralidade da vida deles é o seu time, é a sua torcida pela sua equipe de futebol. Esses dias, inclusive, eu conversava com um cara e o cara justificava, né, a violência. E ele justificava. Minha esposa quis comentar, quis questionar, e ele falou: olha que vista maravilhosa daqui, gente. Olha que vista maravilhosa. E ele falava: não, senhora, é assim mesmo. Sempre foi assim. Porque o que é central na vida dele é o futebol. Então, se esse cara um dia vier pra cá, ele vai chegar aqui no centro do mundo e vai estender a bandeira do seu time. O time dele é o Botafogo, né?
time dele é o Botafogo. Então, o que é central na vida dele é o Botafogo. Às vezes eu penso no que é central na minha vida. Algumas coisas você vai descobrindo com o tempo e vai vendo que são as coisas mais importantes, né? A família, os amigos. E eu mesmo, né? Eu gosto de me dar presente. Depois que eu me presenteio, aí eu faço os meus mimos em relação às outras pessoas. Estamos diante de uma vista privilegiada. Diante disso, gostaria de deixar vocês com essas imagens de la mitad del mundo. Ok, galera? Vocês são do coração.